A gente sabe que no nosso campo de Camobi, a gente abraça basicamente essas 3 áreas, né? Que é a EBD, tem o projeto Sementinha e também o culto infantil, né? Ressaltando que a EBD é aos domingos de manhã, o projeto Sementinha no sábado à tarde, né? Atualmente tem ali no Equador, que foi onde surgiu, né, esse nome, foi implantado e foi estendido então ali ao trabalho que é realizado em São Marcos também de 15 em 15 dias e também lá no ponto de pregação. E o culto infantil é nas congregações, né, dentro do horário do culto público de cada um, certo? E nós sabemos que o público frequentador, as crianças, nem sempre é o mesmo, né? Se a gente for ali em São Marcos, vou usar o exemplo porque eu sou dali, as crianças que vão aos sábados à tarde não são as mesmas que vão domingo à noite. Eu creio que aqui também, né? Na maioria das vezes, as crianças que vêm no EBD não são as que vêm no culto de noite, né? Sendo que estes 2 públicos é mais fácil de ter essa conexão de serem as mesmas crianças. Mas como abrange esse caráter evangelístico através do projeto Sementinha, essas crianças são diferentes. E o professor precisa se adaptar, né? Porque na maioria das vezes, a professora que dá aula no projeto é a mesma que dá no culto infantil, a mesma que dá no EBD, né? É uma realidade que pode mudar, desde que todos se voluntariem, né, e possam ajudar a abraçar essa obra, dando aula para essas crianças, né? Mas a gente precisa ter essa consciência, que já foi falado antes, né, Raquel, que muitas crianças sequer têm os pais cristãos. Crianças chegam que não conhecem a palavra de Deus, né? Mas como nós falamos antes, o nosso foco principal, o nosso alvo, que sumiu agora, tem que ser apresentar Jesus para essas crianças, né? O nosso foco principal tem que fazer com que a criança entenda o plano da salvação. E quando nós falamos do plano da salvação, a gente tem disponível um recurso que o ano passado, e eu uso sempre isso aqui, a gente ressaltou bastante a questão do plano da salvação, né? Que mostra através das cores, tu pode usar da maneira que tu quiser, a questão da morada celestial que nós temos, a questão do pecado, a questão que foi necessário então Jesus Cristo vir para nos resgatar, e também através do sangue derramado na cruz do Calvário nós recebemos, né, o perdão, a limpeza deste pecado e agora nós temos direito à vida eterna. Então a maioria dessas crianças, elas precisam entender este plano da salvação. E nós, como professores, precisamos ir introduzindo em todos os cultos, bem dizer, essa questão do plano da salvação. Nós chegamos ali com a história que Deus nos orientou, que nós estudamos, como ontem nós aprendemos aqui no seminário, reforçando, mas essa questão tem que ser anexada em todas as lições, porque assim a criança vai desenvolvendo este conhecimento e fixando, né, mais ainda a questão do plano da salvação. Tem uma passagem, falar do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, que dizia: nem sempre falar quer dizer ensinar. É praticamente nulo com os infantis. E realmente, se nós chegar em frente a uma classe infantil e só ficar falando, se tiver outra prof lá na saída e perguntar o que aquela criança aprendeu, pode ter certeza que ele prestou mais atenção, quem sabe, no movimento da cortina, na cor da janela, no mural que é amarelo, do que na professora que está ali só falando ou só com a Bíblia aberta lendo. Não, irmãos, nós precisamos abrir a mente, desenvolver isso para que o que nós venhamos ensinar venha a ser alcançado nas nossas crianças, certo? Mais do que falar, precisamos demonstrar, ilustrar, exemplificar. E nós sabemos que Cristo usou muitos desses métodos, né, para comunicar sua mensagem, mas nunca ficou preso a nenhum deles. Então, nosso Senhor movia-se de forma inigualável do simples ao profundo, certo? Então, a questão é que, para isso, o professor enfrenta um grande desafio, pois nem todas as crianças têm em seu coração uma boa terra. E aqui entra a questão da parábola que Jesus, né, contou ali do semeador. E a gente pode imaginar, né,
Jesus, quem sabe, olhando para o cenário ao redor e compondo então essa parábola, certo? E nós sabemos que isso retrata muito bem o coração do ser humano, o coração de uma criança, certo? E muitas das vezes nós precisamos trabalhar neste território, né? Espantando as aves. Cadê a ave, Raquel? Se perdeu, voou. Se perdeu. Tinha uma avezinha aqui. Voou por aí, certo? Espantando as aves, tirando as pedras, tirando os espinhos. Às vezes o território é difícil, mas nós precisamos continuar semeando. E aqui eu trouxe os elementos desta parábola, tá? É difícil nós preparar, sim. Às vezes nós estamos na correria do dia a dia, é serviço, é casa, mas nós precisamos separar um momento para essa criatividade, para preparar, separar esses materiais. Às vezes a gente, quem sabe, de noite, quando os filhos já estão lá dormindo, né? Vai lá, às vezes vai sacrificar nossa carne, mas esse ministério exige essa dedicação do professor. E essa parábola, por várias vezes, me salvou em momentos que eu fui chamada assim, entendeu? Porque a visão do professor tem que ser essa, tu olha ao redor, o que eu tenho aqui, o que eu posso usar? E essa parábola é maravilhosa num aperto. Porque tu tem a terra no pátio, tu tem umas pedras, tu vai lá, pega uns galinhos secos para representar o espinho. E aí tu chega ali, pega uns grãos de... essa aqui é a canjica, pega pipoca, pega arroz, seja lá o que for, representando a sementinha. E aí tu chega na classe, tu prepara na mesa ali que tu tiver disponível, e aí tu monta esse cenário, tu larga as pedrinhas, tu larga os galinhos ali representando os espinhos, tu prepara um caminho com a terra, num caminho tu soca um pouquinho mais, coloca o passarinho lá que tá voando por aí, né? Ou se não tiver o passarinho, só fala. E aí tu pega as sementinhas e vai contando a parábola e vai largando as sementinhas. As crianças amam. Eu já vivi assim, ó, no sufoco da escolinha e essa foi a minha saída. Não só uma vez, claro, em lugares diferentes, né? Porque você não imagina toda vez a parábola. E a gente sabe, né, Kathleen, que é maravilhoso, né? A gente poder ter os visuais que a gente quer ali nas mãos, né? Pra tudo que a gente quer fazer com eles, mas a gente sabe que a realidade não é assim, né? Muitas vezes a realidade nas congregações também, cada uma tem a sua. Sim. Então é diferente. Então a gente tem que saber lidar com aquilo que a gente tem nas mãos, o que a gente tem na frente, né? Pra poder fazer uma boa aula. Porque uma boa aula não é feita por causa dos recursos, é por causa do professor, né? Aí entra aquela questão que foi falada antes da preparação. Exatamente. Porque até essa ideia, quem te faz ter essa ideia do nada, vamos supor? Tu vai dar uma aula e tu olha lá na tua geladeira e enxerga um elemento que está dentro da palavra que tu tem no teu coração. É o Espírito Santo que te direciona, certo? Então, que possamos fazer isso. Ver a aula que vamos ministrar, preparar e depois ir buscar esses recursos, né? Mesmo que tu não tenha para ir lá comprar algo, olha ao teu redor que com certeza algo tu vai ter ali que vai dar para aproveitar.